Muito bom dia, meus amigos! Vou passar para vocês as dicas deste sabadão. Ontem, ganhamos uma folguinha. Eu fui até o Museu do Inhotim aqui, perto de Belo Horizonte, para poder conhecer, levar minha família. Foi um passeio muito legal, mas hora da gente voltar para o que realmente importa, que é o nosso foco aqui no Brasileirão. E no vídeo de hoje você vai ver análise para todos os jogos da Série A, dicas de bilhetes de odds baixas, bilhetes prontos, bilhetes aí para você montar, mercado de escanteios e finalizações e também bilhetes de odds altas ao final do vídeo. Tá tudo aqui no link da descrição, cada uma das análises, a minutagem separada certinho e o nosso vídeo que tem tido aí cada vez mais audiência, contando com a colaboração de vocês, deixando o like, comentando com seus palpites e ajudando a gente a poder crescer. Assim que eu voltar para minha cidade, a gente vai ter cada vez mais conteúdos no canal aqui também. Eu já fechei muita coisa maneira, participações especiais de outros títulos nos nossos vídeos, rodadas de review de casas, review de sites para poder auxiliar vocês, estratégias, enfim, vem muita coisa maneira. E a única coisa que eu peço para você aqui que está chegando no canal é, primeiro, dê um tempinho assistindo nossos vídeos aqui regularmente para poder ver a nossa sequência de resultados. E a outra é para poder deixar o like, vocês não têm noção o quanto isso ajuda no nosso engajamento. Então eu conto com a colaboração de vocês aí, deixa o like, comenta qualquer coisa e vamos bombar esse vídeo de hoje e eu vou retribuir com vocês com as melhores dicas esse sábado, então vem comigo. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites deste sabadão. E eu já aviso que a partir de semana que vem a gente já volta para o nosso estúdio. Os palpites vão começar a sair mais cedo. A gente também vai ter vídeos aqui de review da rodada, analisando aí jogadores que finalizaram, média de chutes, escanteios, para poder preparar vocês para as próximas rodadas. Esse projeto de estudo que eu tô querendo fazer aqui, acho que vai ser bem legal. Então, se você já acha interessante também, comente aqui. Beleza? A gente começa com o jogo de hoje, Botafogo e Corinthians. Um duelo importante aqui para o Botafogo, que está invicto desde a chegada do Davi Ancelotti, com um empate e 2 vitórias. O time venceu o Vasco, venceu também o Sport, 2 vitórias fora de casa, tem a do Vasco aqui, que é local, mas o jogo diante do Sport foi um jogo interessante, mas não foi um jogo de tanto volume assim do Botafogo. Para o jogo de hoje, o time tem 2 baixas no time titular. O Marlon Freitas cumpre suspensão e o Arthur, ele tá com quadro de gripe e vai ser baixa aí nessa partida, O atacante, ele até participou do último treino, mas ele acabou decidindo que vai ser poupado, tá? À frente vai ter, então, Savarino, Montoro e Arthur Cabral, de um Botafogo que ele é muito forte ofensivamente. O Arthur Cabral tá conseguindo finalizar bastante, as médias super altas, a produção do Botafogo é interessante, mas eu gosto sempre de destacar o lado defensivo do Botafogo. Já são 4 jogos sem sofrer gols e foi a tônica de todo o Mundial, então a defesa do Botafogo é o grande destaque do time no momento. Jogo em casa, favoritíssimo diante do Corinthians, cotação de 1,60 pelas casas, e a gente tem aqui o Corinthians chegando numa toada não muito positiva. O Corinthians, a verdade é que ele jogou para não perder diante do Cruzeiro. Essa foi a impressão. O time não está conseguindo produzir ofensivamente também, são 2 jogos já sem marcar, e o foco aí está no clássico contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Por conta disso, nas Copa do Brasil, pode ser até que o Dorival poupe alguns jogadores de um time que já vem baleado bastante no lado ofensivo. Então, o Yuri Alberto segue como baixa, o Hugo também não joga, José Martínez, o Garro está suspenso por terceiro amarelo e é provável também que o Depay não jogue aqui ou que fique na reserva. Então o Corinthians, que já não tem um grande time, que já não está muito bem defensivamente, que já está com desfalques, ainda vai reserva, então a pressão do Botafogo aqui deve ser grande. Bilhetinho para o primeiro tempo com finalizações e escanteios do lado do Botafogo e menos para o lado do Corinthians, bilhetinho aí protocolar padrão é a primeira dica para hoje. Para bilhete, pessoal, o mercado de menos 3,5 gols aqui é bem interessante também. 2 boas defesas, média de canto de gol super baixa das equipes e para poder compor um bilhete aqui pode ser bem interessante. Nesse jogo aqui, pessoal, vou recomendar para vocês a vitória do Botafogo ao vivo em cotação 1,80 ou mais. Se estiver subindo muito rápido, pode alternar para menos 0,25, mas eu acho que não dá para esperar tanto porque deve ser um jogo de domínio do Botafogo e as cotações não tendem a subir tão altas assim, tão rápidas assim, A média de gols marcados do Botafogo em casa é muito alta, 2,3. O Corinthians sofre muitos gols e marca poucos gols em casa. Então aqui é um cenário muito bom para qualquer tipo de vitória simples, tá? Um time que marca muitos gols, se sair atrás consegue virar, vai ter pressão. Inclusive vou deixar um bilhete no final aí de pressão do Botafogo, eu acho interessante, tá? E o Botafogo tem grandes condições diante do Corinthians que não produz muito. Mercado de escanteios também para o Botafogo é sempre interessante, média de quase 6 cantos marcados, então vamos de vitória do Botafogo ao vivo no primeiro confronto. Obviamente fica a alternativa aí do menos 0,25 que dá um pouco mais de proteção, em caso de empate, metade da sua bet ela é reembolsada.
reembolsada. No mercado de finalizações, pessoal, mais uma vez eu vou buscar um chute a gol do Montoro, em cotação 1,66 ou mais na 365 com substituição ou mais, ou seja, se ele for substituído, o jogador que entra no lugar dele continua contando para nossa dica. Ele está com uma média de um chute a gol aqui por partida desde a volta do Brasileirão, é um cara que produz bem e na ausência do Arthur ele pode ter até uma minutagem mais alta, ele já está com quase 80 minutos de jogo. Então, num cenário de pressão do Corinthians, um chutezinho a gol dele aqui, eu acho que tá pagando sempre mais do que deve, tá? E a tendência aqui é que essas cotações fiquem cada vez mais baixas. A gente já pegou a 2,20, 2,10, 1,90 e agora a gente vai pegar aí a 1,66, tá quase chegando justo, então vamos aproveitar enquanto dá essas dicas do Montoro, mas independente disso, o saldo no longo prazo tá sendo positivo. Do lado do Corinthians, pessoal, um jogador que eu acho interessante para finalizar, que é o único que consegue criar aqui, e mesmo não tendo uma minutagem tão alta, é o Thales Magno. Então, uma dele para bilhete ou duas aqui como dica simples são interessantes aqui. O Thales Magno é um dos únicos jogadores do Corinthians que produz na frente. Hoje deve jogar a partida toda, então uma chance para ele aí mostrar serviço. Linhas boas aqui para dois chutezinhos dele nessa partida. No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o incrível Mirassol já na 7ª colocação do campeonato diante da equipe do Vitória. O Mirassol, ele chega aqui com uma invencibilidade grande, já são 7 partidas nesse Brasileirão que o time não perde, com 4 vitórias em casa, inclusive, né? E 3 empates. O desempenho do Mirassol tem sido realmente impressionante. É um time que joga bola, é técnico, troca passe, cria chances e tem sido muito difícil de ser batido. Vem de 2 vitórias desde a volta, além do empate diante do poderoso Palmeiras. Venceu o Santos e o Ceará. E um ponto positivo aqui é que não sofreu gols. O Mirassol ainda é um dos times mais overs do campeonato, mas porque está produzindo ofensivamente. É um dos times mais ambas também. Hoje pode sempre pintar. É sempre o mercado que a gente tem que levar em consideração. Para o jogo de hoje, né? O Rafael Guanais vai ter aí a volta do Lucas Ramon e do João Vitor, que cumpriu suspensão, e os dois vão ser titulares. O desfalque é o Danielzinho, motorzinho do time aí, né, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso para essa partida. O Mirassol tem um time que produz muito, que consegue fazer finalizações e em casa é o favorito. O Vitória que chega com 3 jogos sem perder também sob o comando do Carille, mas os resultados não são tão fortes assim. O empate diante do Botafogo sim foi muito bom, a vitória do Bragantino também, mas diante do Sport ficou o gostinho de decepção, né? Porque fez um gol no finalzinho e acabou tomando também o 2-1. Para o jogo de hoje, né? A principal dúvida está em relação ao substituto do Mateuzinho, um dos principais jogadores da equipe que está com uma fascite plantar e vai desfalcar. Mas tem a boa notícia do Willian Oliveira, meio campo que não jogou o último jogo e tem chegadas interessantes também nessa equipe do Vitória. O Vitória é um time que consegue fazer uma marcação forte, que também consegue finalizar e é um time difícil de ser batido, tá? Os critérios casa fora que colocam o Mirassol como um mandante muito sólido, mas o Vitória também não é um visitante tão ruim assim. Ele não ganhou jogos ainda no Brasileirão, mas ele conseguiu segurar alguns mandantes fortes nesse campeonato até o momento, a saber aqui Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians e Botafogo. O grande problema do Vitória aqui é que em muitos jogos ele não marca gols. Pessoal, vitória simples do Mirassol é a linha justa aqui neste confronto, mais ou menos 0,25 é o mais indicado, que pode inclusive ser um dupla chance, não descarte o fato do Mirassol poder sair atrás. Se sair atrás, antes da gente entrar na nossa dica, a gente pega o dupla chance Mirassol ao vivo. Caso contrário, handicap menos 0,25, handicap asiático. Nas casas aí tem a dica para vocês. Se der empate, metade da dica é reembolsada. Se o Mirassol ganhar, a gente ganha tudo. Esse menos 0,25 ao vivo aqui, para mim, é o mais indicado nesse confronto, com uma dica um pouquinho mais segura, dado o equilíbrio dessa partida. Média de gols do Mirassol aqui muito boa dentro de casa, defensivamente melhorando e o Vitória marcando poucos, então a gente está bem embasado. O mercado de escanteios aqui também, Mirassol produzindo muitos cantos e Vitória sofrendo muitos, mas consegue marcar também, então o jogo pode ser interessante pro mercado de cantos. Cartões também, times com média alta de cartões mais 4,5, mais 5,5 aqui, e o árbitro desse jogo faz muitos cartões também. No mercado de finalizações, pessoal, eu vou pegar para vocês aqui, ó, um chute a gol do Negueba. Embora em alguns jogos ele realmente passe em branco, ele nessa volta do Mirassol ele está protagonizando muito melhor ofensivamente, está melhor fisicamente, a minutagem está aumentando e vem sendo um dos grandes atacantes dessa equipe no campeonato. Nesse momento aqui, a dica dele tá uma discrepância enorme em relação à BetMGM, 2,18 na 365, tá por volta de 1,30. Então vale a pena aqui pegar o Negueba para dar um chute a gol neste confronto. Do lado do Vitória, eu peguei finalizações do Osvaldo. Ele tende a ter uma minutagem muito mais alta no ataque do time, já que ele está produzindo bem. Ele volta a campo hoje e com a ausência do Mateuzinho, ele deve ter um protagonismo aí e conseguir criar algumas chances, até porque o Vitória tem uma média de quase 9 finalizações fora de casa, que é uma média interessante, tá? Então ele pode conseguir criar boas chances aqui e a minha dica para este confronto. Terceiro jogo do dia, pessoal, temos aqui o Fortaleza recebendo a equipe do Bragantino. E o Fortaleza, desde a volta do Brasileirão também, não está bem. Perdeu para o Ceará
Ceará e empatou com a equipe do Bahia. Nesse jogo do Bahia aqui, o Fortaleza fez um confronto interessante. O primeiro tempo foi um primeiro tempo forte da equipe do Fortaleza, mas acabou sendo muito pressionado no segundo, né? Sentiu um pouquinho o desgaste físico. Para o jogo de hoje, o Renato Paiva vai fazer algumas mudanças. Teve uma semana para poder treinar o time, então deve ter aqui vários jogadores estreando nessa equipe. Até porque João Ricardo, Breno, Davi Luiz, Moisés, Gustavo Mancha, Lucero e Martínez, todos eles são baixas. Os últimos dois, Lucero e Martínez, cumprem suspensão. Então o time do Fortaleza vai estar bastante modificado. O time do Fortaleza, como eu falei, ele vem numa sequência muito negativa. Já são 7 jogos sem vencer nesse campeonato. Muitas vezes o ataque tem passado em branco e nos critérios casa fora, onde o time foi praticamente invicto na temporada passada, ele também não está bem, com muitos jogos passando em branco. Do outro lado, a gente tem o Bragantino, que é o 4º colocado na competição, a gente vai ver aqui na tabela, mas ele também não vem jogando bem. Ele tem aqui 2 derrotas seguidas, né, perdendo para a Vitória e perdendo também para a equipe do Flamengo, além de um empate diante da equipe do São Paulo. Para poder piorar, o técnico Fernando Seabra hoje vai ter o desfalque importante do goleiro Cleiton, que recebeu o terceiro amarelo. O Lucão assume posição, o Eduardo e o Henry Mosqueira também tendem a ficar fora porque sentiram lesão. Pode ser também que o Bragantino poupe alguns jogadores por conta de desgaste devido ao jogo da Copa do Brasil. Então, o time hoje, que já não vem jogando bem, que está tendo dificuldades nos seus jogos e poupou, inclusive foi mal diante do Vitória, vai ter dificuldade diante da equipe do Fortaleza. Eu tô vendo o Fortaleza num viés de melhora interessante. Obviamente é um time que vai ter dificuldade até o final do campeonato, mas o elenco que vai a campo hoje pode muito bem brigar e conseguir vencer a equipe do Bragantino, principalmente sem goleiro, e aí o Bragantino costuma tomar muitos gols com desfalques em vários setores. Essa frente aqui é perigosa com Vinicinho, John e Eduardo Sacha, é o grande risco desse jogo, mas eu vou recomendar para vocês aqui o empate anula da equipe do Fortaleza. Eu sei que estatisticamente não se embasa tanto, mas a gente fica bem defendido pelo fato do Bragantino estar desfalcado, pelo fato do Fortaleza estar em curva de melhora e as cotações proporcionando uma boa dica aqui, tá? Então a gente vai nesse empate anula do Fortaleza diante da equipe do Bragantino e olho no mercado de gols também, que pode ser interessante, ó, mais de 1,5 aqui. Pode ser uma dica ao vivo para essa partida interessante, as médias de gols altas, 75%, 71%, e além desse jogo está em 2,25, então tende a bater muito alto também e pode ser uma alternativa aqui para o live neste confronto. Mercado de cantos, olha só como o Fortaleza produz escanteios, então Fortaleza para ter mais escanteios, Fortaleza em reis escanteios, sair atrás também vai dar muito bom. Pressão do Fortaleza com finalizações é interessante também, tá? Então esse mercado aqui é um mercado que eu gosto e pode ter até um bilhetinho lá no nosso grupo gratuito também. No mercado de finalizações, pessoal, olho aqui em 2 finalizações do Breno Lopes. Ele tem uma média muito alta de finalizações, a minutagem está aumentando bastante aqui, e com as ausências do setor defensivo do Fortaleza, tem tendência dele jogar o jogo inteiro. Então, 2 finalizações do Breno Lopes é o que eu mais gosto nesse jogo aqui. Do lado do Bragantino, pessoal, não vou deixar nada pré-recomendado, o time deve ter mudanças aqui, ou pelo menos a minutagem não deve ser tão alta, então com as linhas da 365 baixas, acaba não valendo a pena, que a gente vai ter que pegar odds mais altas em casas que não tem substituição mais, mas jogadores que têm minutagem aqui de 70, 80, até 90 minutos podem jogar muito menos, então a gente fica num risco muito grande aqui e acaba que não vale a pena. Sport e Santos fazem um confronto aqui onde o Sport chega com uma das piores campanhas da história do Brasileirão. Após 14 rodadas, apenas 4 pontos. O time já está condenado aí praticamente ao rebaixamento e acho que precisa mais do que um milagre para poder conseguir escapar. Pior do que isso, né, é a pressão da torcida e o desempenho do time nos jogos em casa também. Mas eu vou falar para vocês, eu não acho esse time do Sport tão ruim assim quanto esses resultados apontam. Então o Sport ele vai ter alguns momentos aí que ele vai ter uma curva de melhora e algumas vitórias nesse confronto. Para o jogo de hoje, o Sport vai ter algumas mudanças. Finalmente a gente vai saber quem é o goleiro titular, se vai ser o Gabriel ou o Kaique França. Na frente o Pablo volta a ficar à disposição, além do Derek Lacerda e o Inácio Ramírez, juntamente com o Barleta. Esse time do Sport consegue criar boas chances aqui, mas não está convertendo. É o pior ataque da competição, com 7 gols marcados. Sérgio Oliveira segue fora, além do Diogo Hereda e também do Keivson. Do outro lado, né, a gente tem a equipe do Santos aqui, que depois de uma vitória diante do Flamengo, acabou amargando derrotas para
Mirassol e também para o Internacional. Ainda teve o imbróglio aí da briga do Neymar com o torcedor e tudo mais. E hoje o Kleber Xavier tem a importante retorno aí do Tomás Rincon, que cumpriu suspensão na última partida. Mas ele não vai poder contar com o volante, o William Arão, e também com o atacante Guilherme, além de Gil, que está suspenso. No Guilherme vai entrar o Barreal e também a possibilidade do Igor Vinícius começar no lugar do Escobar aí na defesa, tá? O Santos é um time que fora de casa, ele até conseguiu alguns bons resultados, venceu a equipe do Vitória, venceu a equipe do Fortaleza. Ele tem o Neymar, que eleva absurdamente o nível do time, a torcida do Sport vai pegar muito no pé e a pressão vai ser grande. Nesse jogo aqui, pessoal, eu até ia recomendar o dupla chance do Santos, já que o Sport está 17 jogos sem vencer. Mas o Santos tem essa campanha aqui fora de casa também nesse campeonato, uma campanha com muitas derrotas, e isso me deixa muito em risco para uma cotação de 1,55, que é uma cotação baixa. Se tivesse 1,80, beleza, dava para poder comprar muito por conta do Sport. Mas o que eu mais gosto nesse jogo aqui, pessoal, por mais que as médias de gols sejam baixas dos dois times, é o mais de 1,5 gols aqui. É um jogo de extrema necessidade de vitória para ambos os times, então a partir do momento que sair um gol, o jogo vai ficar muito corrido. Pode ser um jogo com tendência a cartões por causa disso também, porque vai ser um jogo muito brigado, quem fizer vai sentar em cima da vantagem, então olho nos cartões e olho também nos escanteios do Sport, principalmente se ele sair atrás, esse rei, esse canto do Sport, finalizações, que é muito interessante. Mas é um jogo para gols na minha visão, com as defesas sendo muito frágeis, os ataques podem acabar desencantando, então 1-1 aqui, 2-0 para um dos lados. Eu vou tentar buscar pelo menos 2 gols aqui neste confronto. O ideal seria 1, né? Mas vai demorar demais, então vamos tentar buscar pelo menos 2 aqui nessa partida. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, né? Pode esperar um pouquinho o mais 1 ao vivo aqui, mas ambas as dicas estão recomendadas. Olho nos escanteios também, médias altas aqui para a equipe do Sport, 6,5 escanteios, e olho também no mercado de cartões, porque esse jogo, como eu falei, tende a ser bastante brigado e pode fugir um pouco dessas médias aqui. No Sport, pessoal, o Derek Lacerda chegou chegando. O jogador do Cuiabá está com média muito alta de finalizações aqui e é um jogador interessante. Além dele, Inácio Ramírez, que inclusive trouxe pra gente uma odd de 9,50 no último jogo diante do Vitória, com 2 chutes a gol. Então esses dois jogadores aqui são interessantes e o Barleta também. Então o trio ofensivo do Sport para poder finalizar e eventualmente até para poder chutar no gol é interessante. Tá? Eu ia pegar o Sérgio Oliveira também, mas ele está suspenso aqui, né? Vai ser baixo por lesão. E então é esses três aqui que tendem a ter minutagem bem alta nesse jogo. Então tanto finalizações quanto chutes a gol, eu gosto desses 3 jogadores. Do lado do Santos, pessoal, é Neymar, né? 2 finalizações e meia para ele, pelo menos um chute no gol para poder compor o bilhete, não tem muito o que fazer. O Neymar aqui é o principal nome dessa equipe, tá? E outro jogador que tende a ter oportunidade aqui, uma minutagem alta, é o Barreal. Então, esses 2 jogadores são os que eu vou ficar de olho nessa equipe do Santos. Para poder finalizar o Brasileirão da Série A, a gente tem aqui o Palmeiras recebendo a equipe do Grêmio, o maior favoritismo da rodada, o Palmeiras, que vem aqui de uma boa vitória diante do Atlético Mineiro em casa por 3-2, e foi a segunda vitória, né, nos 3 jogos desde a volta, além de ter vencido o Fluminense também com um bom jogo fora de seus domínios. O Palmeiras hoje conta com a volta do Bruno Fux, o zagueiro que cumpriu suspensão, mas o Alan foi expulso no minuto final e vai ser baixa. O Felipe Anderson também está fora por conta de uma inflamação no quadril, o Piquerez avançou na recuperação e tem chance de voltar ao time titular, elevando o nível dessa defesa palmeirense. O Palmeiras está contando agora com o Vitor Roque finalmente produzindo, e ele realmente tem chance de ser um dos grandes atacantes do Brasil, porque o nível técnico dele é muito bom. Adaptado, cara, ele vai deitar nessa defesa, então quem acha que o Vitor Roque é bagre vai se surpreender. O desempenho do Palmeiras em casa também é muito forte, muita pressão, muitos escanteios, vou até colocar a média aqui para vocês, 8 escanteios de média contra 8 escanteios sofridos pelo Grêmio. Então, essa pressão no primeiro tempo do Palmeiras aqui tem grande chance de acontecer, até mesmo se sair um gol cedo, então tá o primeiro bilhete aí na tela para vocês. Do outro lado, a gente tem o Grêmio com um momento muito fraco, eliminado na Sul-Americana diante da Alianza Lima, precisando de produzir, não conseguiu produzir, então o time chega aqui pressionado e, para variar, com desfalques no seu elenco. Então, o Grêmio chega aqui hoje para essa partida simplesmente sem poder contar com o Cristaldo, André Henrique, Vila Sante, Baixa Nova, Monsalve, Cuéllar, João Pedro, Rodrigo Eli, todos esses baixas nessa equipe do Grêmio, que empatou com a Alianza Lima aqui e foi eliminado da Copa Sul-Americana no meio de semana. Então, muito pressionado, sem desempenhar bem, com uma defesa, uma peneira, e o ataque, pelo menos, vai ter aqui o Brathwaite, que é um jogador que consegue produzir, o Christian Oliveira é um jogador interessante, mas, cara, vitória do Palmeiras ao vivo aqui, não tem nem muito o que inventar, é deixar bater aqui 1,60, 1,70 e entrar no Verdão. Handicaps eu não gosto para Brasileirão, e o Grêmio, querendo ou não, também só perdeu 2 dos últimos 10 jogos de Brasileirão, foi atropelado pelo Cruzeiro,
Cruzeiro, então vamos finalização do Palmeiras no primeiro tempo e pegar a bet ao vivo aí no Verdão também. E para Cartola ou para tripla de artilheiros, obviamente tem que contar com o Vitor Roque aqui neste confronto. Para poder finalizar, pessoal, para não deixar passar em branco os jogos da Série B, que são jogos difíceis, jogos muito equilibrados, eu vou mandar aquela duplinha de empates também. A Ferroviária, ela tem um bom desempenho em casa, mas Operário é um adversário muito difícil de ser batido e tecnicamente um pouco melhor. A Ferroviária vive seu pior momento aqui no campeonato. O Operário vem de um 3-0 aqui, mas se a gente pega os critérios casa fora, a gente viu um Ferroviária muito mais forte aqui nos jogos em casa, apesar de ter perdido os últimos 2, ele só perdeu 2 nessa competição e o Operário fora de casa não joga nada bem. Então, o empate aqui seco nesse confronto é interessante. E também no jogo do CRB contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um time muito forte, mas o CRB em casa é um dos grandes mandantes dessa Série B. Também vive um momento de oscilação, mas no geral a campanha é muito positiva, enquanto o Novo Horizontino empata a grande maioria de seus jogos e muito não faz gols. É um time difícil de ser batido, um pouco melhor tecnicamente, mas a coluna do meio aqui é interessante. Então essa duplinha de empates para poder finalizar é a dica do dia, beleza? Para poder finalizar, pessoal, tá na tela aí para vocês alguns bilhetes de odd altas direto do nosso grupo de especiais. Se você tiver interesse, link no primeiro comentário fixado. Já acertamos em pouco mais de um mês odd 30, odd 40, odd 200 que virou odd 50, odd 64, duas odd 101, odd 11, enfim, o grupo tá estourado, a liquidez ainda segue muito boa, mas já a gente já viu que vai ter que limitar as vagas desse grupo e até mesmo aumentar a mensalidade. Então, se você quiser assinar antes da mensalidade subir, o link tá no primeiro comentário fixado aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. No mais, a gente se vê muito em breve no próximo e um forte abraço e boas apostas.